Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos agora considerar a segunda parábola que é mencionada no texto do capítulo 25. Essa parábola tem um texto um tanto longo, versículos 14 até o versículo 30. Por isso, como de costume, nós vamos examinar essa passagem em dois momentos, em dois programas. Hoje, eu quero que você leia comigo e analise os versículos 14 até o verso 23. Vamos ler então juntos o texto da bendita palavra de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Novamente, em outra parábola, Jesus traz algo que era costumeiro, corriqueiro, conhecido naquela época, que era a situação de um dono de uma propriedade, ou de um dono aqui de uma fortuna ou de um bom dinheiro, e ele confia parte desse dinheiro aos seus servos para que cuidem desse dinheiro, negociem enquanto ele está viajando, enquanto ele está fora. Então, nos versículos 14 e 15, nós temos justamente a descrição desse momento em que o Senhor chama os seus servos, dá a eles os talentos. Um talento era o equivalente a mais ou menos 60 dias de trabalho em dinheiro, ou seja, o dinheiro de 2 meses de trabalho era um talento, não é? Em moeda corrente de hoje, isso talvez equivaleria a alguns R$1.000, talvez uns 8 a 10 mil reais mais ou menos, esses 5 talentos, por exemplo, não é? Um talento seria aí em torno de R$2.000, R$2.500, então não era pouco dinheiro, não é? Alguns estudiosos dizem que seria equivalente a bem mais, né? Alguns chegam a dizer o que seria equivalente a talvez $2.000, $3.000, o que para nós no Brasil seria bem mais do que, né? Seria mais de R$15.000. Mas enfim, era uma boa soma de dinheiro que esse Senhor deu a esses servos. O interessante é que o texto diz que ele deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. O que nos faz entender que servos diferentes recebem quantias diferentes, não é? Pela sua capacidade, talvez porque o Senhor já conhecia aqueles servos, mas o fato é que ele esperava que cada um deles desse um retorno. Então o texto diz que ele partiu, não é? E imediatamente o que recebeu os 5 talentos começou a negociar com seus 5 e ganhou outros 5. E o que
o que recebeu 2 também negociou os seus 2 e ganhou outros 2. Mas o texto diz que aquele que recebeu 1 talento apenas abriu uma cova e escondeu o dinheiro, enterrou o dinheiro do seu senhor. E óbvio, depois de um tempo, o seu senhor voltou de sua viagem e ele pediu então que os seus servos prestassem contas, não é? E o texto diz então que aquele que ganhou 5 se aproximou, verso 20, e disse assim: Senhor, me deste 5 talentos, ou melhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Aquele servo bastante prudente, certamente um bom investidor, pegou aquele dinheiro que havia recebido e dobrou o investimento que havia recebido, ou melhor, por meio de investimento, dobrou o que havia recebido do seu senhor e prestou contas não mais de 5, mas de 10 talentos que ele trouxe. Ele multiplicou o dinheiro do seu senhor. E o seu senhor então disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Nós não sabemos exatamente porque Jesus teria dito que foste fiel no pouco, mas certamente a imagem aqui é de que esse homem era bastante rico e ele talvez tenha dado uma boa quantia a esse servo para experimentá-lo ou saber se ele realmente era alguém em quem ele poderia confiar, se ele era prudente. E essa imagem aqui, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, talvez fosse uma recompensa ainda maior. Aquele servo recebeu talvez a incumbência de cuidar de uma propriedade ou de uma quantia ainda maior de dinheiro, não é? E o seu senhor então deu isso como recompensa. Ele seria honrado dessa forma. Da mesma maneira, aquele que recebeu 2 talentos, entregou outros 2. E ele ouviu igualmente do Senhor, do seu senhor, a mesma recompensa, a mesma fala. Servo bom e fiel, verso 23, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós podemos aqui, já no início, para começarmos a compreender qual é a conotação espiritual, ou seja, qual o sentido espiritual do ensino que Jesus estava trazendo aqui. E nós já podemos tirar algumas verdades. A primeira eu comecei a dizer já lá em momentos atrás, quando eu afirmei que servos diferentes serão confiados de maneira diferente. Ou seja, cada um de nós recebeu um talento, um dom, algo para trabalhar, algo para servir, especialmente no reino de Deus, não é? O nosso contexto aqui é, sem dúvida, o reino de Deus, mas talvez a gente possa até aplicar de maneira geral o que cada pessoa recebeu, porque todos têm talentos, não é? E o que estamos fazendo com os nossos talentos? O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Será que estamos usando para Deus? Será que estamos usando para ajudar pessoas? Será que estamos servindo a sociedade com aquilo que recebemos? Ou será que estamos amealhando para nós mesmos? Será que estamos sendo egoístas? Estamos juntando só para nós? Não estamos compartilhando? Não estamos administrando bem aquilo que recebemos? Essa é uma imagem muito comum na Bíblia. O apóstolo Paulo fala disso em textos como Coríntios, que diz que nós somos mordomos, nós fomos confiados com coisas que Deus nos deu, talentos, e para que pudéssemos com esses talentos investir, servir, ajudar, trabalhar para o Senhor, não é? Então essa é uma primeira implicação. O que estamos fazendo com os nossos talentos? E se estamos, como esses 2 aqui, que receberam 5 talentos e outro 2 talentos, se estamos trabalhando bem, se estamos servindo, se estamos sendo prudentes
nós vamos receber a nossa recompensa, sem dúvida. A outra questão que nós vemos aqui, que é também muito importante, é que um dia vai chegar o momento de prestar contas. Sabe, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, me impressiona bastante que algumas pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Algumas pessoas vivem como se não fossem prestar contas. Na verdade, algumas pessoas vivem exatamente alheias ao fato de que um dia vão prestar contas. E de uma maneira ou de outra, uns mais cedo e outros mais tarde, depois que morrem, eles vão se deparar com o fato de que estarão diante de Deus para prestar contas. Talvez você que me ouve nesse programa seja alguém que esteja vivendo assim. Eu não conheço a sua vida, você conhece, mas talvez você esteja vivendo de uma maneira em que você não tem pensado muito no fato de que um dia você vai prestar contas. De que um dia, lá no fim da vida, mais cedo para alguns, mais tarde para outros, você estará diante de Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 9, diz isso. Diz assim: ao homem está apontado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 10, diz que todos nós um dia deveremos nos encontrar e deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Esse é um fato que é inegável, e ele vai acontecer com todas as pessoas, crentes e não crentes. Aqueles que servem a Deus e os que não servem irão se deparar diante dele e prestarão contas daquilo que foram, daquilo que fizeram, daquilo que Deus confiou a eles, da maneira como aproveitaram ou da maneira como desperdiçaram sua vida, seus talentos, seus dons. Então isso me faz perguntar para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, como você tem vivido a sua vida? Como você está investindo ou não o tempo, os talentos, as coisas que Deus te deu, os recursos que Ele te confiou? Você tem servido outros? Você tem servido a Deus? Ou você tem vivido para você mesmo, de maneira egoísta? Você tem buscado juntar mais e mais e mais, pensando em uma grande fortuna, que você não sabe nem se você vai ter tempo ou saúde para aproveitar? É claro que eu não estou querendo aqui ser negativo, de nenhuma maneira eu estou querendo ser aqui uma espécie de agoureiro, não é essa a minha intenção. Mas nós realmente precisamos pensar no que temos investido nossa vida, no que temos investido nosso tempo, nossos talentos, nossos dons. Para quem? Como será naquele dia em que você prestar contas? Será que você vai ouvir como esses servos aqui, servo bom e fiel? Pense nisso. E nós vamos continuar o nosso estudo considerando a segunda parte desse texto no nosso próximo programa. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.